turma de primeiro ano, como é que vocês estão? Estão bem? Turma, hoje a gente vai falar sobre condições de existência de um triângulo. A gente já viu o que é um triângulo, a gente já aprendeu a classificar quanto ao lado, quanto ao ângulo. Então hoje nós vamos falar sobre as condições de existência de um triângulo. Então vamos lá. Observe o processo de construção de um triângulo, cujos lados, então a gente tem três lados aí, lado A, lado B e lado C. Esses lados já foram dados. A pergunta é, será que a gente consegue construir um triângulo com esses dados, tá? Com a medida certinha desses lados? Quais são as condições necessárias para que a gente consiga fazer isso? Então vamos lá. Após desenhar o lado, né, o segmento AB, traçamos um arco de circunferência de raio B, tá? Com centro em uma das extremidades. Então, ó, pegamos esse raio aqui, tá vendo? Esse tamanho aqui, botamos a ponta seca do compasso aqui, a ponta que tem o grafite aqui e traçamos um arco de uma circunferência, né? A gente não desenha uma circunferência inteira. Depois, a gente tem que fazer a mesma coisa com o raio C. Então, fixa a ponta seca aqui do compasso no ponto B, abre a ponta, né, da grafite aqui, que a gente chama de, né, da grafite do compasso, e desenha um arco aqui bonitinho. Então, observe que se tocou no ponto, né, esses dois arcos que a gente fez. Se tocou no ponto C. Que ponto C é esse? Vamos entender. O encontro dos dois arcos determina esse terceiro vértice. Então, a gente consegue construir um triângulo com essas medidas aqui que deu, tá bom? E o vértice, né, nós vamos ter o vértice A, B e o outro vértice vai ser o vértice C. Então, olha aqui, podemos afirmar que as circunferências só terão um ponto de intersecção se a soma de B e C exceder a medida de A. Assim, é possível enunciar a condição de existência de um triângulo. Então, preste atenção aqui, ó. Três segmentos de medida A, B e C só formam um triângulo se cada uma delas for menor. Se cada uma delas for menor que a soma das outras duas. Em outras palavras, em um triângulo, cada lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Como assim, ó? Observem esse triângulo aqui, né? O triângulo ABC. Para que esse triângulo, tá, exista, a medida de um lado precisa ser menor que a soma dos outros dois. Então, B, por exemplo, esse lado B precisa ser menor que a soma de A mais C. Por outro lado, A precisa ser menor que a soma de B mais C. E C precisa ser menor que a soma de A mais B. Tá vendo? Então, um lado sempre precisa ser menor que a soma dos outros dois. Ok? Olha aqui um exemplo. Opa, desceu demais. Olha aqui um exemplo. Nós temos aqui um triângulo que tem lado 5, 2, 2. Observe, isso aqui não vai satisfazer, a gente não vai conseguir montar um triângulo que tenha essas medidas. Por quê? Observe, 5 ele é maior que a soma dos outros dois lados, que é 2 mais 2, que no caso é 4. Para que um triângulo exista, o lado sempre precisa ser menor que a soma dos outros dois. Tá vendo? Então não vai ser. Observe se eu pego esse outro aqui, ó. 2 é menor que 5 mais 2, né? Que por acaso é 7. E a gente tem a mesma coisa para esse lado aqui que mede 2, que também por acaso vai dar 7. Então, só por conta dessa condição aqui, né? Porque 5 é maior do que a soma dos outros dois lados, a gente não consegue formar um triângulo, ok? Aí, se a gente for pensar na questão da circunferência de desenho geométrico, se a gente traçar a circunferência, né, os arcos de circunferência que a gente fez igual lá em cima, tomando como medida de raio, né, esses segmentos aqui do lado, observe que esses arcos eles não se encontram, não tem ponto de intersecção. Então, não vai formar um triângulo. Consideração, turma, sobre os ângulos, né? Observe que é muito legal isso aqui. O maior lado, então, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, ele sempre está oposto ao maior ângulo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo, tá? Esse aqui eu posso dizer que é o maior ângulo desse triângulo, porque esse lado é o maior. E o menor ângulo está oposto ao menor lado. Então, esse aqui é o menor lado. Então, o menor ângulo está aqui, ó. Tá bom? Ok?
Aí tem alguns exemplozinhos, depois dei uma lida no módulo de vocês, e essas são as condições de exercício de um triângulo. Espero que tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.